Fala pessoal, muito boa tarde a todos. Fazendo um vídeo aqui de fechamento dos mercados para você aí que acompanha a gente aqui no YouTube. Não esqueçam de deixar o like aqui antes da gente estar começando. Olha só, pessoal, mercado aí marcado por movimentações mais estreita dentro do movimento ultimamente. Isso aí principalmente por conta, né, do cenário que a gente está vivendo atualmente aí, pessoal, tá? O cenário que a gente tá nesse momento é sobre aquela possibilidade de inversão aí da política monetária, onde provavelmente o mercado deve mais cedo ou mais tarde aí começar a cortar aí os juros. Hoje nós tivemos a Fazenda aí trazendo as projeções aí do que ela está esperando do PIB e também do IPCA. Sobre o IPCA, as projeções caíram, né? Então saiu ali de 5,58 para 2023, passou para 4,85 e a projeção do IPCA 24 saiu de 3,63 para 3,30. Então, a projeção do IPCA nesse momento para essa movimentação, ela está começando a chegar perto ali, tá? Daquela banda superior aí, considerada pelo Banco Central aí sobre as metas de inflação. E aí, com esse movimento todo no relatório que a gente viu saindo aí da Fazenda, tá? A gente percebe aí a melhora aí do IPCA nesses últimos 12 meses, tá? E isso daí acaba aumentando a chance aí de chegar dentro dessa meta ali em torno de 4,75. E existe aí queda nas projeções de inflação 24, 25 e 26, e a expectativa é que a Selic possa chegar no final aí desse ano de 2023 perto de 12%, já colocando aí uma queda aí agora para o mês de agosto, tá? O cenário ainda segue um pouco mais difícil aí no mercado americano, né? Um pouco mais resistente aí a inflação nos Estados Unidos, mostrando um pouco mais de resiliência, ainda provável ali que o próprio Banco Central americano suba aí a taxa de juros deles ainda em mais uma ou duas vezes. E sobre a zona do euro também, aí num cenário um pouco complexo e o crescimento da China um pouco aquém do esperado. Foi isso que mostrou o relatório aí, tá? Da Fazenda nesse momento, pessoal. E com isso o mercado teve aí suas oscilações, tá? E dentro desses movimentos atuais, deixa eu compartilhar o gráfico aqui com vocês, tá? Compartilhando o gráfico aqui, pessoal, a gente viu um dia, tá? O dólar, ele está marcado aqui, eu vou começar falando dele. O dólar, ele está marcado principalmente, pessoal, tá? Por uma movimentação um pouco mais lateralizada nesse contexto, aonde traz essa lateralização do dólar, principalmente aqui nesses últimos 5 dias. Hoje uma barra que ficou um pouquinho mais expressiva nessa movimentação, mas ainda tem aqui, tá, pessoal, um viés de baixa. Isso aqui é um pivô de baixa no gráfico diário, então significa que se perder essa mínima, ela tem contexto para uma possível aceleração ali, tá na casa ali dos 4,74. E quando a gente olha para os 5 minutos, né, o cenário ali dos 5 minutos dentro do dólar, pessoal, na sua movimentação, tá? Como ele estava dentro de um range, a gente foi hoje com bastante cautela, mas deu para visualizar alguns pontos ali de equilíbrio ali mandatórios, né, do que a gente chama ali dos trades. O que seriam os trades mandatórios? São aqueles trades que quando você olha para o gráfico, você fala, pô, esse trade realmente existe, né? Não é um achismo, tá? Entre essas movimentações, a partir do contexto de abertura, né? Então a gente teve a abertura do dólar, ele acabou ficando aí num movimento um pouco mais lateralizado, forçou até uma tendência um pouco mais de baixa, mas não deixou um pullback clássico. Então aqui ainda num contexto mais lateral e ficou nessa movimentação mais lateralizada, sem deixar uma movimentação prévia aqui dentro dessa movimentação do dólar, até que começou a pegar uma tendência mais forte para baixo. Dessa tendência mais forte, quem no 12 não marcou ainda um pullback clássico, mas o 14 marcou. Nesse caso, você marca a mínima do quem no 13. A partir desse movimento, se ele faz o rompimento, isso aqui é deixado como um pivô de baixa, alinhado com a média móvel de 20. Se você tem uma situação de alternância da média, que é o caso aqui, onde ele ficou fechando acima da média, abaixo da média, 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 pullback respeitando a média, isso é conhecido como um breakout, e nessa situação de breakout, como você tem a mínima, ele está fazendo o pivô na mínima do dia. É como a gente chama esse contexto de movimento observado, tá? E aí foi onde o dólar acabou trazendo uma movimentação mais forte.
a gente chegou, a gente viu esse contexto, mas a gente mesmo, eu, por exemplo, acabei ficando de fora, porque eu estou esperando aqui o dólar sair um pouco dessa região de range. Mas isso poderia ser classificado ali como um contexto de trade. Aonde ele começou a me chamar a atenção foi na mínima, né? Porque como a gente tem uma mínima aqui já de um tempo que está difícil de ser rompida aí para o dólar, pessoal, quando ele caiu forte, tá? Então, a primeira coisa que começou a chamar a atenção foi a possibilidade de volta em V. E aí o mercado ele fez a volta em V aqui dentro dessa situação. Se você olhar, o candle 30 tem máxima e mínima menor que o candle anterior e o candle 29 ele acabou ficando aqui vermelho. Então, nessa situação, você faz a projeção desse movimento para cima. Isso aqui é uma volta em V. E ela conseguiu pegar até o segundo alvo de Fibonacci aí nessa movimentação, tá? Então, essa volta em V chegou até a enquadrar. E depois que passou a média móvel de 20 para cima, marcando esse topo, tá? O mercado voltou aqui, tentando forçar essa movimentação, e ele chegou aqui a fazer o que a gente chama de Power Breakout. E aí, projetando esse movimento, ficou um alvo ali, ela ficou devendo esse alvo, tá? A gente chegou até a olhar isso na sala, falou, não, então é melhor aí buscar uma saída no 0 a 0, porque o dólar não está muito amigável nessa movimentação ultimamente, tá? E aí, esse movimento do dólar depois acabou voltando para baixo. Ele voltou para baixo aqui, chegou a testar o candle 58. Eu tenho que tomar cuidado, porque nessa movimentação de baixa do dólar, tá? Aqui aparentemente tem um pivô de baixa, mas eu tenho que tomar cuidado, porque tem essa mínima aqui do 58, então não confunda, tá? Você poderia chegar e falar, não, mas é uma trick entry. Cuidado. Aqui ainda a aparência fica mais de uma correção em forma de bandeira, então ainda não é o momento para você estar colocando esse tipo de pivô. Depois que essa movimentação passou, tá? Ele acabou deixando uma mínima e fez um pullback clássico. Aí sim, você marca o 67. Nesse pullback clássico, respeitando a média, ele deixou o rompimento a partir do candle 67. Projeta a mínima, se você está operando no período da tarde, você tem uma situação de trade. E ele estava querendo sair num power agora nessa movimentação, mas o mercado já está caminhando para o fechamento, então não tem muita força. Aonde eu fico de olho, então, pessoal? Diário. Gráfico diário, pivô de baixa aqui nessa situação do dólar. Vamos ver se ele consegue, de repente, né? Poderia pegar um contexto bonito, abrir aí, fazendo esse pivô, seria bem bacana nessa movimentação. Mas, por enquanto, aí, isso não está muito claro, tá? O índice futuro também teve um dia interessante na sua movimentação. Apesar de que o índice, tá, pessoal, na parte da abertura ele tinha esse range, na parte de abertura do mercado. Então, se você observar, no fechamento de ontem, ele começou a fazer alternância sobre a média móvel de 20. Essa alternância veio com a abertura do dia de hoje. No dia de hoje, apesar de estar fazendo essa alternância, ele apontou para baixo, fez o candle 1 e 2, máxima e mínima menor, e aí o candle 3 fez máxima e mínima maior que o candle anterior. Se você olhar para a posição da 20, você percebe que assim, ele passou para baixo da 20, voltou fazendo um pullback na 20, e esse pullback na 20 segurou aqui em cima da média. Então, nessa movimentação, nós poderíamos estar projetando esse movimento aqui para o lado negativo. E aí, fazendo essa projeção no lado negativo, o índice acabou deixando um trade aí negativo nessa movimentação. Quando tivemos a abertura do à vista, ele também estava trazendo um pivô de baixa, mas esse pivô de baixa já estava em quarta barra de rompimento. A gente não busca trabalhar nessa situação. E para cima aqui nessa movimentação, ele chamou atenção para uma volta em V? Sim, chamou um pouco de atenção para uma volta em V, mas faltou um pullback clássico aqui dessa volta em V. Em si, nessa movimentação, onde ele colocaria um padrão mais comprador, seria a partir do rompimento desse topo, que não rompeu e voltou para trás, voltou para baixo. Ou seja, se eu comparar essa agressão de violência, tá, dentro do índice futuro na abertura com essa falha, isso seria o quê? Uma grande volta em V. E aí o movimento do índice futuro fez esse tipo de contexto, deixando um grande movimento de retorno. E aí a gente viu que isso aqui estava fazendo uma movimentação de volta em V dentro do índice.
Essa volta em V, ela poderia não estar 100%. Então, o índice futuro, nesse contexto, ele fez um pivô de baixa. O candle 33, ele agrediu aqui um tick acima do 32, fazendo um pullback. A perda dessa mínima geraria aqui um pivô de baixa dentro do índice. E depois dessa movimentação, eu poderia até visualizar aqui um contexto de power breakout negativo na 9. Mas quando você tem um primeiro pivô, o power tem que ser na 20. Então, não é um contexto que é mandatório para você estar trabalhando. E aí, depois, passada essa movimentação, o dólar passou para cima da média móvel de 20. Eu poderia esperar um contexto de afastamento, tá? Então, aí é só combinar o pullback. Então, máximas e mínimas maiores nessa movimentação. Nesse caso aqui, pessoal, máxima e mínima do pullback está dentro do candle anterior, não serve. Ele acabou rompendo aqui, então, mas não serve, porque não tem pullback clássico. Máxima aqui desse candle é igual ao anterior, mínima menor, então o rompimento desse topo também não serve, tá? Ele ainda é um pullback mais oculto. Poderia trabalhar esses movimentos? Poderia, mas são pullbacks mais ocultos. A gente pode esperar por pullbacks mais clássicos dentro do mercado. Aí, acompanhando essa movimentação, a gente percebe aí quando ele faz um pullback mais claro e deixa um power breakout na 20. Aí sim, a gente pode dizer que isso aqui é uma entrada de caráter mandatório dentro do mercado. E aí, nessa movimentação, ele fluiu mais forte, tá? Esses pullbacks, eles não entram naquele aspecto mandatório, eles são mais subjetivos. E agora ela estaria fazendo um trade de pivô alinhado com a média móvel de 220 para baixo, onde até já chegou a cutucar a mínima, mas o mercado está fechando, então esse movimento quando o mercado está fechando é mais perigoso. Beleza, pessoal? Bom, era isso, tá? Que eu queria apresentar para vocês. Não esqueçam de deixar um like, ok? Você que está acompanhando a gente aqui. E amanhã vejo vocês às 8 horas no Morning Call. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos.